fundação do Parazinho, que é um local bastante importante na história do Ceará, porque foi o primeiro centro de peregrinações do nosso estado. E também naquela época o estado compreendia também o vizinho estado do Piauí. O Parazinho surgiu com os primeiros colonizadores do estado, porque nós sabemos que no começo da colonização do Brasil foi instituído o sistema de capitanias hereditárias, que não deu certo por algum, que faliu, não foi muito importante a coroa. E nisso o governo português estabeleceu o sistema de sesmarias, que seria uma faixa de terra doada para qualquer pessoa e vindo ao Brasil poderia tomar conta. E essa terra ninguém não poderia vender, só podia ser de herança. E isso foi dado exatamente no dia de hoje, há 320 anos atrás, a sesmaria do Acaraú, chamada sesmaria do Acaraú, para os irmãos Machado Freire. Entre esses irmãos ou parentes, ninguém pode provar o grau de parentesco, o capitão Domingos Machado Freire, que foi o fundador do povoado do Pará, que hoje vem a ser Parazinho. Sobre a real origem do Parazinho, há uma divergência de datas, porque o Monsenhor Vicente Martins, que foi pároco em Granja, e Parazinho corresponde à Granja, por 30 anos, ele assinalava muito naquela época, em vários meios literários, como o Instituto do Ceará, e também num livro que ele escreveu, intitulado A Diocese de Sobral, que a primeira capela construída aqui no Parazinho, que não é a igreja primitiva que nós temos hoje, com certeza, ela foi erguida em 1750 mais ou menos. E também em 1974, Guilherme Teles Gouveia, que foi deputado, prefeito de Granja e conselheiro do estado, ele assinalou que no pedido de terras por sesmarias, os peticionários já citavam uma capela aqui no Parazinho, onde celebravam os ofícios divinos. Mas são inexistentes os documentos que possam provar na atualidade essas citações que eles fizeram há algum tempo passado. Mas de fato a origem ocorreu oficialmente com a colonização, que foi iniciada em 1702, quando se instalou aqui o já citado capitão Domingos Machado Freire, que é tido como o construtor da igreja primitiva que nós temos hoje aí, que podemos visitá-la, né? Prédio mais que tricentenário, que segundo o Barão de Stuttgart, Dom José de Pinambá da Frota e por último o Monsenhor Sadoc, ela foi construída na época do vicariato do padre Matinhos, que seria padre João de Matos Monteiro, que chegou aqui pela região como coadjuntor de um parente que era padre, que era o vigário do Ceará, padre João de Matos Serra. Por isso que ele tinha o apelido de Padre Matinhos, em referência ao tio, ao parente, né, que pode ser tio ou primo, padre João de Matos Serra. E ele se estabeleceu aqui nessa região, da nossa região aqui, da Sesmaria, né? E isso foi em 1712. E ele se retirou em 1724. E em um ano desse período ele foi construída essa igreja primaz que nós temos hoje, que foi erguida em pedra. Essa igreja primitiva ou primaz hoje é conhecida aqui por todos nós como Educandário, o que desvirtua um pouco a história, porque é um tempo muito eminente que foi o primeiro centro de peregrinações do estado, porque naquela época o Ceará pertencia ao Pernambuco. A emancipação do Ceará só foi no final do século XVIII. Mas dessa região aqui que nós moramos, também compreendia o que depois foi o estado do Piauí. Por isso essa igreja foi o primeiro
santuário ou centro de peregrinações desses estados do Ceará e do Piauí. Naquela época, o primeiro quartel do século XVIII, o bispado, todo o Ceará era referente ao estado, à província de Pernambuco, inclusive o bispado. O bispo era o bispo de Pernambuco. Então ele para manter o controle e até por obrigação mesmo do que estabelece as normas da igreja até hoje, o bispo nomeava um padre para vir visitar todas as capelas. E nós temos vários registros destas visitas destes padres em nome dos bispos, porque eles sempre deixavam relatórios, sempre deixavam normas para serem cumpridas. Destas visitas, podemos ressaltar, até assim com maior importância, a visita de 1736, que foi realizada pelo padre Félix Machado Freire, e acompanhado do seu secretário, padre João Albuquerque, que vindo aqui deixou vários provimentos para ser estabelecido pelo cura da Ribeira do Acaraú, inclusive estabelecendo que a matriz deveria ficar entre a capela do Parazinho, que na época era Pará, era Groaíras e Almofala. Nisto foi estabelecido como a sede provisória a capela de Nossa Senhora da Conceição e Patriarca, do distrito de Sobral. E depois, já na década de 40 do século XVIII, foi escolhida como a matriz a então Fazenda Caiçara, que veio a gerar Sobral. Sobre a origem da igreja primitiva, houve uma alegação popular que aceita sem restrições por todos, é que um navio de carga que teria partido de Pernambuco, trazendo mercadorias aqui para o Ceará, para os primeiros colonizadores. E no meio do mar houve uma procera, uma tempestade, e o navio veio a afundar. Então escaparam 3. Esses 3 marinheiros, os três tripulantes do navio que escaparam, fizeram promessa para Nossa Senhora do Livramento, de quem eles eram devotos, que já é uma devoção que vem de Portugal, desde o tempo da União Ibérica, que se eles encontrassem gente mansa, que naquela época tinha muitos índios selvagens, e também eles amedrontados pelos animais, as feras que tinham aqui na região, eles recorreram a Nossa Senhora para pedir um socorro. E no local onde eles encontrassem uma pessoa que lhes prestasse algum auxílio, eles construíram uma capela. E essa capela, segundo a versão oral, é justamente onde é a igreja primitiva, apesar de que nós não temos nenhuma fonte. Mas desde o começo da colonização, essa história é falada e é passada de geração em geração por todos. Uma das principais relíquias que temos aqui no Parazinho é a imagem da padroeira, a imagem chamada Imagem Milagrosa de Nossa Senhora do Livramento de Parazinho, que é uma das mais belas representações da arte barroca presente no estado do Ceará, se não a mais bonita. Até teve um jesuíta que veio aqui há pouco tempo, uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, chamado Irmão Almada, que ele me disse: olha, eu já estudei aqui todas essas imagens barrocas do estado do Ceará, aqui da região Nordeste, e aqui do Ceará a mais bonita é essa representação aqui do Parazinho. Esta imagem muito bela, com traços coloniais, do barroco colonial, foi adquirida em Pernambuco, possivelmente de procedência portuguesa. Ela foi adquirida pelo administrador do patrimônio, Jerônimo Machado Freire, em 1795. E essa imagem substituiu uma imagem primitiva que media aproximadamente de 30 a 40 a 50 centímetros, que
que a tradição oral alude que ela foi trazida pelos náufragos. Ou então outras vertentes diz que ela foi encontrada ali no alto da colina por um vaqueiro, mas disso a gente não tem comprovações, como muitas coisas na história do Parazinho. Mas essa imagem existiu e foi doada ao prefeito Guilherme Teles Gouveia. Essa imagem que está agora no altar, venerada até hoje, ela custou 750 contos de réis e foi paga com a renda do patrimônio da capela. Sobre o patrimônio da capela, ele foi doado pelo dito coronel Jerônimo Machado Freire, que segundo alguns, ele teria escapado da morte, porque ele gostava muito de caçar. Um dia ele saiu para caçar com alguns amigos e com muitas munições e com muitos cães, muitos cachorros de caça. Mas em determinado momento ele viu-se sem munição e perante uma onça. Então ele gritou por Nossa Senhora, clamou por Nossa Senhora do Livramento, pedindo socorro. Na mesma hora, um dos seus cachorros começou a brigar com uma onça, e o que chamou a atenção dos outros caçadores que estavam já distantes, e acabaram vindo e matando a onça. Em cumprimento do voto, ele doou meia légua de terra quadrada ao redor da capela, como patrimônio de Nossa Senhora do Livramento, e ele foi administrador até sua morte. A igreja primitiva sofreu muitas interferências desde sua construção. As primeiras interferências que a gente tem notícia é do fim do século XVIII, que são justamente do tempo do vicariato do Padre Leandro Teixeira Pequeno, que ele aumentou um pouco a capela, construiu um novo presbitério e fez várias reformas. Que essas interferências do Padre Teixeira Pequeno foram realizadas nos anos de 1898 e 1899. Vale destacar também a construção de uma primeira barragem no Riacho, que hoje é chamado de açude, que essa primeira barragem foi construída por interferência sob o comando do Padre Mendes Costa em 1892. O Padre Francisco Inácio Mendes Costa era vigário interino de Granja, porque naquela época o Padre Falcão, já em idade avançada, precisou se ausentar e ele assumiu por um tempo. Ele era vigário de Camusim. Assumiu por um tempo a freguesia de Granja, quando ele construiu aqui essa barragem no Parazinho, que foi digamos assim, um berço para a parede do açude que temos hoje. Já as interferências mais significativas, a beleza da igreja, a beleza da estrutura, os ornamentos, foram feitas na época do vicariato do Monsenhor Vicente Martins da Costa. Que essas interferências vão desde o começo do vicariato dele até o final, praticamente o final, que ele começou as interferências de 1908 a 1920 e de 1924 a 1828. Dessas interferências a gente pode citar a construção de novos altares, inclusive o novo altar-mor, que é o único que a gente tem um registro deste altar da Igreja Velha, que é de 1911, foi construída em alvenaria. Duas naves laterais, a sacristia e reformas no presbitério, do telhado, no patamar e vários outros serviços mais poucos, como por exemplo locais para colocar os ex-votos, os conhecidos milagres e vários outros serviços que ele prestou nesta época do seu vicariato, sendo um dos padres que mais trabalhou pelo Parazinho. Sem dúvida foi ele o padre que mais trabalhou pelo Parazinho e que
como padre e como homem público também. Também nessas reformas a gente pode citar a ajuda do deputado Coronel Luiz Felipe de Oliveira, mais precisamente para a reforma do forro da igreja, de uma ampliação que foi feita para aumentar a altura da capela em mais de 1 metro, isso em 1915. Outra obra de grande magnitude, talvez a principal da vida do Monsenhor Vicente Martins, foi o açude, a parede do açude aqui do Parazinho. Ele tentou fazer em 1911, mas não conseguiu e adiou os planos dele. Mas que de fato veio acontecer em 1916, no mês de agosto, e foi inaugurado no ano seguinte, em 1917. Em 1921, foi iniciado pelo Dr. Plínio de Castro a construção da estrada de Granja a Parazinho, que até aquela época o caminho era só em veredas. Se vinha para o Parazinho ou a pé ou a cavalo, somente desses dois meios. Pois bem, a obra foi iniciada em julho de 1921 e foi inaugurada no dia 6 de novembro de 1921, no mesmo ano, na data da peregrinação vicentina. Foi inaugurada com o primeiro carro que entrou aqui no Parazinho. Hoje é aquela ladeira ali do Educandário, da Igreja Velha. A conhecida Festa do Parazinho, que é uma das maiores do Ceará, a terceira maior do estado do Ceará, e como diz no documento da criação da diocese, que foi enviada para Roma, que o santuário do Parazinho é um dos mais afamados do Nordeste e ponto de convergência de milhares de peregrinos. Essa festa ninguém sabe como começou, as datas em que começaram. Sabe-se que essas festas de padroeiro, como é costume aqui no Brasil, precedida de novenas, de outros eventos, foi uma imposição dos portugueses, dos padres, na colonização do Brasil. A colonização dos índios para justamente atrair os catequizandos. Nós temos registros da Festa do Parazinho de 1862, portanto há 160 anos. E uma festa que ocorreu, mas naquela época a gente pode notar que havia mais um espírito profano do que justamente religioso. Mas já naquela época a festa já era precedida de 9 novenas, já era acompanhada pela banda. O culto à Nossa Senhora do Livramento teve uma propagação maior já na época do padre Dano Teixeira Pequeno e sucessivamente ao Monsenhor Vicente. Estabeleceram vários eventos, procissões, orações. Em 1909 temos registro do próprio Monsenhor Vicente, em que a festa naquela época dava um montante de 4.000 pessoas, sendo que na mesma época, em Aparecida do Norte, na festa nacional da Padroeira do Brasil, se davam 6.000 pessoas. Quer dizer que Parazinho era quase o mesmo tempo da festa da Padroeira do Brasil, o mesmo tanto de pessoas. A festa era celebrada com muita solenidade naquela época, o que hoje, infelizmente, não acontece muito mais, porque foram erradicadas todas essas orações tradicionais, algumas procissões, algumas coisas que aconteciam que hoje não acontece mais. Naquela época acontecia a procissão da bandeira, a procissão do estandarte de graça, quando as pessoas seguiam o estandarte com a imagem de Nossa Senhora do Livramento, a procissão do barco de Nossa Senhora, que era conduzindo esse barco, que hoje a procissão é o barco que é levado à imagem de São Pedro, e a procissão de encerramento. Hoje acontece a procissão da bandeira, como de costume, e a procissão dos livramentos, a procissão de São Pedro e a de encerramento. Continuam essas 4 procissões, só que a forma foi modificada, né?
cada procissão. E essa festa tão tradicional trazia muitas pessoas, como até hoje atrai, até mesmo pela questão da tradição. Vários romeiros do Piauí, do Ceará, do Maranhão, do Mato Grosso e de quase todos os estados do Nordeste do Brasil vinham aqui, que é um ponto de convergência de romeiros. Por isso foi construído aqui o Abrigo dos Romeiros, uma estrutura que hoje é uma estrutura ultrapassada, mas na época era uma grande estrutura. Aí em meados da década de 70 ou 80 ele foi construído, e só há um abrigo de romeiros aqui no estado do Ceará, em Canidé, em Juazeiro e aqui no Parazinho. Outra grande festa que acontece aqui em Parazinho é a peregrinação vicentina. Pouca gente sabe hoje ou nota isso, mas a peregrinação vicentina, ela não é dedicada a São Vicente de Paulo, ela é dedicada a Nossa Senhora do Livramento. A devoção de São Vicente vem porque a peregrinação foi iniciada pelo Monsenhor Vicente, junto à Conferência Vicentina, que é um grupo da Igreja Católica inspirado em São Vicente de Paulo para cuidar de pessoas carentes, zelar das necessidades do povo. Então eles vieram aqui em peregrinação, a primeira peregrinação ocorreu no dia 5 de novembro de 1911. Nos primeiros anos a peregrinação era somente a cavalo. Aí depois, já até em 1926, que o Monsenhor escreveu um livro, que até hoje é a principal fonte de pesquisa sobre o Parazinho, ele já fala de pessoas vindo a pé. E até fala aqui da missa de véspera, que acontecia em Granja, da véspera da peregrinação, que era no sábado, e depois eles vindo. Já na época do Monsenhor Vitorino, a peregrinação terminava assim meio-dia, 1h, 2h da tarde, com a reza do terço, que hoje infelizmente não é rezado mais. Se encerra com a bênção dos peregrinos. Primeiro a bênção dos cavaleiros, que é como se fosse a procissão, que é a tradição mesmo da peregrinação, é a bênção dos cavaleiros. Aí a missa dos peregrinos e a bênção sucedida com a bênção dos peregrinos. E em 1970 a 1980, o Monsenhor José Maria de Vasconcelos introduziu o trio da São Vicente de Paulo. Por isso que muita gente se confunde com a devoção a São Vicente com a peregrinação. Mas eu acho justo ser citado os dois, né? Nossa Senhora do Livramento, a quem foi feita a promessa, como diz a tradição oral, e São Vicente de Paulo, padroeiro da Conferência Vicentina. O atual santuário, segundo algumas pessoas, já foi uma idealização do Monsenhor Vicente Martins da Costa. Após o Monsenhor ser transferido para a paróquia do Patrocínio em Sobral, veio o Padre João de França Melo, depois substituído pelo Padre Vitorino, Manuel Vitorino de Oliveira, que é tido como idealizador, como construtor da igreja nova, do santuário novo. A pedra fundamental do santuário foi lançada no dia 2 de julho de 1941, em missa e celebração de lançamento presidido pelo vigário-geral da Diocese, Monsenhor Olavo Passos. Para a construção do santuário é uma história até interessante, porque é tempo recorde até hoje, em todas as igrejas aqui da região, porque para construir ela do alicerce até a cruz da torre, foram empregados apenas 18 meses de trabalho, 1 ano e meio. E é uma torre bem alta, de aproximadamente 30 metros, e uma grande estrutura que foi construída aqui, com a ajuda do povo, porque o povo colaborava muito naquela época. Haviam procissões carregando barro, carregando material, e o povo costumava ajudar na construção. E isso foi construído em tão pouco tempo. Para a inauguração, foi uma das maiores festas
do estado. Uma festa que durou 12 dias. Começou no dia 16 de janeiro, no dia 6 de janeiro, no dia de Reis, e foi celebrado um novenário. Em 16 de janeiro, a igreja foi abençoada, na manhã do dia 16 de janeiro, por Dom José do Pinambá da Frota, o primeiro bispo de Sobral. E no dia seguinte, dia 17, que é o dia do aniversário da emancipação do estado do Ceará, foi celebrada a missa em ação de graças à construção da igreja pelo Monsenhor Vitorino. Portanto, esses são alguns tópicos da história do Parazinho, que nós, com muita alegria, com muita felicidade, estamos aqui gravando para transmitir à geração atual e deixar para as gerações vindouras esta fonte de pesquisa, para que possam alimentar os sentimentos barristas e de profundo amor para a nossa terra, de uma história tão longa que hoje nós comemoramos os 320 anos, uma data histórica para o nosso estado, propriamente para o nosso estado, por ser seu primeiro santuário, por seu primeiro centro de peregrinação, para nós como filhos dessa terra. O Parazinho tem uma história muito peculiar, uma história longa, uma história bonita, até uma história poética, envolta em milagres, em fatos. Inclusive, pouca gente sabe, o Parazinho chegou a ser emancipado no final aí da década de 50, 60, começo de 60, mas essa emancipação foi revogada pelo presidente Castelo Branco na época do golpe militar. Quando do golpe militar a Constituição foi abolida e o Parazinho voltou a ser um distrito de Granja em 1965, na época dos atos institucionais, quando foi revogada a Constituição. E essa é uma esperança que o povo alimenta muito da emancipação do Parazinho, porque é muito merecido, porque somos pioneiros em romarias no estado do Ceará e até na história mesmo da própria região, que a igreja primitiva do Parazinho é o templo, a construção mais antiga que nós temos aqui em toda a nossa região aqui do litoral. É a igreja primitiva do Parazinho, é a construção mais antiga, e em vários aspectos, até na economia, nas matérias-primas. E é um sonho antigo da comunidade de emancipação do Parazinho, que nós temos fé que um dia, o mais breve possível, possa acontecer. E nós registramos aqui a história do Parazinho, e esse documento ficará para as gerações futuras, e para nós agora como um marco histórico desses 320 anos do Parazinho, e que venham muitas realizações em prol dessa nossa terra, porque é muito merecido. E fica aqui nosso protesto, nossa estima a essa terra de Nossa Senhora do Livramento do Parazinho.
Feira será abençoada, pois o Senhor vai derramar seu amor. Esta bandeira será abençoada, pois o Senhor vai derramar seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela seu amor. Oremos. Ó Deus, se não reprovais a confecção de imagens, para que diante delas imitemos suas virtudes e contemplemos os seus desejos, nós os pedimos que nos divideis abençoar esta bandeira contendo a imagem de Nossa Senhora do Livramento, padroeira desta paróquia, e aqueles que a contemplarem recebam vossa graça e a vossa bênção, a proteção da Virgem Maria, Senhora do Livramento, e na outra vida o prêmio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu imenso amor. O ano que nós desejamos que seja o ano da graça e da bênção de nosso Senhor para nós, celebrando 320 anos, louvando e bendizendo a Deus por essa graça de celebrarmos de maneira mais festiva do que o ano passado os festejos em honra de Nossa Senhora do Livramento. Essa devoção que se espalha cada vez mais em nossa diocese, e com a graça de Deus tive a oportunidade de entronizá-la na Igreja Catedral da Senhora Santana em Tianguá.